oficialmente começando as atividades agora. Então, essa é a parte do check-up geral. O que significa isso exatamente? Check-up geral é basicamente como vocês costumam fazer com os pacientes, com o cliente, quando chegam no consultório ou quando fazem o primeiro contato. Vocês querem entender de onde é que vem, como é que está chegando esse paciente, o que já fez naquela área respectiva da saúde, para que vocês possam, enfim, tocar ali adiante quais as melhores ações para fazer com esse paciente, quais as atividades vocês vão colocar em prática. Então, esse é o grande momento. Para que não fique somente nesse bate-papo, vou convidar vocês, eu estou com um computador aqui na frente, para que a gente possa olhar também a tela e ir acompanhando a linha de raciocínio, tá ok? Então, vou transferir aqui para que a gente possa visualizar. Então, esse aqui é o check-up geral. Basicamente, a gente vai trabalhar primeiro a situação atual que você chega hoje e a partir disso a gente vai traçar o nosso plano de ação. Então, primeiramente, gostaria de ver aqui com vocês qual é o seu porquê verdadeiro. Bom, todo mundo está aqui justamente por um propósito. Poxa, Diego, eu quero trabalhar o meu consultório, eu quero desenvolver tal parte específica para que a gente possa mudar de casa, para que eu possa viajar, ter um momento a mais com a minha família, enfim. Eu quero saber o seu porquê nesse momento. Então, temos aqui alguns exemplos para que você possa pensar. Então, eu quero meu porquê verdadeiro, aqui, voltando, meu porquê verdadeiro é para dar uma boa educação para os meus filhos, ou então quero poder viajar mais, ter mais tempo para cuidar da saúde, ficar mais tempo com a família, comprar uma casa nova. E por que eu pergunto isso normalmente, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, entra num processo, entra numa jornada, num curso, numa mentoria e muitas vezes não tem o porquê bem definido. Então, é importante ter esse real porquê. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer aumentar o faturamento, o número de pacientes, a relevância, mas quando a gente tem o nosso porquê genuíno bem definido, a gente consegue ter um norte e ter ações mais específicas, mais assertivas para alcançar esse objetivo. E aí aqui eu trago uma frase do Nietzsche, né, que diz exatamente isso. Quem tem um porquê viver suporta quase qualquer como. Então, basicamente, é isso que eu quero falar para vocês, para que a gente possa, de fato, traçar essa jornada e fazer com que ela seja efetiva. É importante a gente ter o porquê. Então, dito isso, tendo o seu porquê verdadeiro em mente, eu quero saber aqui, qual é o seu principal serviço? Agora a gente vai falar muito mais da rotina, do dia a dia, são dados práticos para que a gente possa preencher todas essas informações e chegar assim no resultado desejado. Quais são os serviços que você mais gosta de fazer, né? Aqui eu sempre pergunto, qual que é o principal serviço? Daí, por exemplo, a psicóloga, é o atendimento clínico. Ok. O que tu mais gosta de receber em consultório? Ou qual que é a maior demanda? Diego, o que mais aparece para mim são casais, consulta de casal, terapia de casal. Não, para mim aparece muito mais pessoas que querem desenvolver a carreira, enfim. Ou se tu faz um outro tipo de serviço, né? No caso da psicóloga, aqui exemplo, eu faço grupos de relacionamentos, ou pessoas que querem desenvolver tal área da vida, ou grupo de ansiedade, enfim. Aqui você coloca o serviço que mais gosta de fazer ou os mais rentáveis. No caso de uma dermatologista, por exemplo, eu gosto mais dos cuidados com a pele ou da saúde, ou não, eu gosto mais de preenchimento labial, que traz mais um retorno para mim, enfim. Aqui é a parte de identificar qual é o principal serviço do seu atendimento. Qual que é o valor médio da consulta ou atendimento? Então, basicamente aqui, eu sei que tem gente que faz somente um serviço, mas se você tiver diferentes procedimentos, aqui a gente vai ter uma ideia geral do ticket médio. Então, valor do faturamento total dividido pelo número de atendimentos e aí a gente consegue chegar no ticket médio. Então, Diego, meu valor médio de consulta é R$200, 300, 500. Eu tenho serviço
cirurgiões, por exemplo, tem serviço que custa, procedimento custa 15 mil reais, 30 mil. Coloca aqui também para que a gente possa ter isso constatado e assim a gente consegue traçar como você está chegando nesse momento. Quantos pacientes atende hoje, isso é muito importante para que a gente trace uma meta daqui para frente, né? Muitas vezes você tem tem como maior objetivo aumentar o número de pacientes. Às vezes não, às vezes já está com a agenda cheia, né? Eu já fiz consultoria com um profissional que está com a agenda cheia e o objetivo é justamente o contrário, é como diminuir os pacientes e aumentar o lucro. Então é importante essa pergunta aqui, é importante que você preencha. Quantos pacientes atende hoje? É muito esporádico. Pega uma média no teu último ano. Atendi 50 pacientes, 200 pacientes no mês. Depois, quantos espaços disponíveis tem na sua agenda? Né? Se o objetivo é, de fato, aumentar o número de pacientes, então que você possa colocar aqui quantos espaços tem disponíveis, até para traçar o objetivo e com que força, com que energia você vai dedicar para trazer novos pacientes um pouco mais ali à frente. Você sabe qual que é o faturamento líquido de cada atendimento e consulta sua? É interessante isso, até deixei anotado aqui. Muita gente se assusta ao fazer as contas, identificar quanto é que sobra no final da consulta, da hora do atendimento ali, né? Um dia conversando com uma dermatologista, até coloquei aqui, conversando com uma dermatologista, eu perguntei, ela não sabia quanto que sobrava e qual que era o atendimento, qual que era o serviço que mais dava retorno. Ela não sabia responder, porque ela nunca tinha parado para fazer esse cálculo e identificar. Talvez você seja essa pessoa hoje, na pergunta anterior, né? Qual que é o serviço que mais traz lucro? Muita gente não sabe. Então, outra médica, inclusive, comentou que é tão desorganizada com a parte das finanças que se alguém da equipe ali, enfim, secretária ou qualquer outro tipo de pessoa sumisse com uma parte do dinheiro, ou se ela perdesse, enfim, ela não saberia, não faria falta para ela. Então veja a importância de ter tudo bem alinhado, ter uma planilha bem organizada, fluxo de caixa, entrada, saída, para que vocês possam ter esse controle, né? Só observando essa aula, muita gente pode já economizar aí alguns milhares de reais ao longo do ano só fazendo esse ajuste aqui. Então, como é que a gente faz, né, para identificar qual que é o lucro líquido de cada atendimento? Então, primeiramente, pega o faturamento bruto. Então, exemplo, esse mês o meu faturamento bruto foi de 100 mil reais, por exemplo. E aí, agora eu quero que você pegue os gastos que você tem com a sua clínica, o seu consultório, enfim, com o seu serviço ao longo do ano e divida por 12. Por que ao longo do ano? Porque facilmente muitos profissionais da saúde, eles pegam somente aquelas contas corriqueiras, mensais e colocam nessa conta. Acabam esquecendo muitas vezes o 13º dos funcionários ou então os impostos pagos, né? O imposto de renda, enfim, o IPTU do imóvel onde trabalha. Então, tudo que você tiver de gasto, de investimento ao longo de um ano, tudo, exatamente tudo. O papel toalha, o produto de limpeza, tudo, coloca nessa conta. Água, luz, telefone, internet, tudo que você tiver, estacionamento. Muitos profissionais trabalham em prédios comerciais e pagam lá uma mensalidade, coloca isso também. O custo de combustível que você utiliza para ir e voltar ao consultório, também coloca aqui. A sua alimentação no período do trabalho, pode incluir aqui também. Então, tudo que tiver de gastos ao longo de um ano, né? Se não souber, pega o custo mensal e aí acrescenta aqueles valores que são esporádicos, como o 13º, o imposto de renda, enfim, e divide por 12, desculpa. Então, produtos usados no consultório, luva, seringa, agulha, enfim, tudo, exatamente tudo. E aí você pega o faturamento bruto que você pegou ali do mês, pega os gastos, você vai ter o lucro líquido.
Então vai ter o lucro líquido basicamente mensal ali, né? Que a gente pegou o gasto anual, dividiu por 12, pegou o lucro médio mensal, e aí pega a média, pega o gasto, diminui e vai ter o lucro líquido mensal. E aí, para ter uma noção de quanto que sobra do ticket médio que a gente falou lá atrás, pega esse lucro líquido e divide pelo número de consultas ou atendimento que você faz. E aí você vai chegar no resultado que é o lucro líquido, o valor líquido médio por atendimento. E aqui pode ser surpreendente para algumas pessoas, pode ser agradável para outras. Então veja exatamente qual que é esse cálculo. Muitas vezes você cobra um valor um pouco acima, de repente na sua mente ali, né? Poxa, meu valor já está alto, ou até os pacientes falam, poxa, está muito alto o seu custo, enfim. Mas existe uma carga tributária, existe uma série de fatores aqui de gastos e custos mensais que acabam inviabilizando muitas vezes determinado serviço ou é necessário sim fazer um reajuste. Então, conversando novamente com a dermatologista, ela me passou depois no final de alguns dias, ela disse, Diego, eu contratei uma equipe de contabilidade, de gestão e a gente identificou que tem serviços aqui que eu faço que eu estou pagando para trabalhar, porque o meu custo de produto é muito caro, enfim, cada procedimento, e aí tem várias visitas, ela faz uma espécie de um pacote, né, com alguns atendimentos e acaba que ela estava pagando para fazer alguns serviços. Então, é importante parar, analisar isso, para que de fato você consiga identificar quanto é que sobra, qual que é o seu valor real ali de lucro líquido. Então, faça. Só aqui algumas pessoas já vão ter uma surpresa bem grande, tá? Muita gente aqui já vai conseguir economizar alguns milhares de reais ao longo do ano. Então, descoberto isso, a pergunta que não quer calar nesse momento: por que as pessoas procuram você? O que faz a pessoa te procurar, né? Por que não um outro? Ah, Diego, eu sou especialista nessa área, eu sou o único aqui da região. Não, eu tenho o melhor preço, sou melhor localizado, fico numa região privilegiada, tenho muito tempo de mercado, a experiência aqui é grande. Ou então, até mesmo, eu tenho o melhor atendimento, a melhor experiência do cliente, né? No final das contas, algumas pessoas disputam preço, outras disputam por melhor qualidade no atendimento e hoje o mercado ele tem se direcionado para isso, né? As pessoas não se importam de pagar um pouquinho a mais desde que elas sejam muito bem atendidas pelo profissional. É isso que a pessoa espera, né? A gente vai falar em algumas aulas à frente sobre a experiência do paciente, experiência do cliente ao longo da jornada, o que ela espera e como superar a expectativa do seu paciente, tornando assim ele muito mais fiel e criando ele um novo comerciante do seu serviço, porque um paciente que tem a expectativa superada, ele vai falar muito bem do seu serviço aí para muitas pessoas. Você investe quanto em marketing e vendas? E aqui, sempre que eu faço uma mentoria, uma consultoria com algum profissional da saúde, a resposta provavelmente é essa que você acabou de falar. Nada. Muita gente, poxa, eu quero mais paciente, não aparece mais gente aqui. E a pergunta é simples, né? Quanto é que tu investe? Não invisto em nada. Então coloca essa resposta aqui também, anota isso para a gente identificar, né? Muitas vezes a gente quer novos pacientes, mas nem se deu conta de que não está investindo absolutamente nada, R$0. Como você é encontrado pelos seus pacientes, né? Apesar de não investir, muita gente tem uma recorrência grande de novos pacientes. Então, Diego, eu tenho indicações ou eu já estou presente nas redes sociais. Não, eu invisto sim em marketing, eu estou no Google, eu faço anúncios. Ou tem gente que de repente publica alguma matéria ou algum anunciado no jornal, na revista. Conheço profissionais que fazem outdoor e também outros pontos aí que você tenha anunciado. Então pode informar isso aqui também. Sugiro colocar num caderno ou então num bloco de notas para ter todo esse rascunho
esse esboço, né, de como que você está chegando hoje. O que faz para buscar novos pacientes, né? Qual que é a tua estratégia hoje? Ah, Diego, eu peço para minha secretária mandar disparar e-mails ou avisar para determinada classe, ou eu faço muitas palestras, eu tento aparecer quanto mais possível na mídia, eu tento criar posts num blog determinado de saúde. O que você faz para buscar novos pacientes, né? Se você já investe, essa é uma das respostas. Ah, eu já invisto em marketing em determinada área. Não, eu tento no boca a boca mesmo, indicação, enfim. Essa aqui é uma resposta muito importante também. O que já tentou e não deu certo? Muita gente tenta publicar diversos conteúdos na rede social, no Instagram, no Facebook, e por dias, por meses, às vezes até por anos, e não tem nenhum retorno. Então, talvez esse seja o seu caso. Diego, eu já tentei, eu já tenho mais de 300, 500 publicações e poucas vezes, poucos pacientes apareceram aqui, enfim. Ah, não, eu já tentei anunciar, eu já patrocinei publicação, eu já impulsionei publicação e não teve retorno. Anota aqui o que tu já tentou também e não deu certo, para que a gente possa entender o porquê que não deu certo, desmistificar algumas coisas que talvez estejam enraizadas aí. Ah, Diego, acho que rede social não funciona, o anúncio não funciona, ou mídia externa, né? Anúncio impresso não funciona. A gente vai trabalhar exatamente o porquê que funciona e o porquê que não funcionou. Qual o principal problema hoje para conseguir um crescimento consistente? Então, provavelmente você já identificou qual que é o principal problema. Ah, poxa, Diego, é falta de tempo. Vamos até colocar aqui como exemplo. Falta de tempo, não sei por onde começar. Pode ser aqui também falta equipe. Qual é a melhor forma de crescer no digital? Então, pode ser que sejam essas coisas ou qualquer outro principal problema, né? Ah, Diego, falta de verba, falta tempo na agenda. Então, enfim, aqui é para saber qual que é o principal problema para que você consiga ter o crescimento consistente. Então, basicamente, a gente fez um checklist aqui no seu perfil, em como você está chegando hoje. Colocar aqui o faturamento, os gastos, encontrar o lucro líquido, por que as pessoas procuram você, qual investimento faz em marketing e vendas, se tem alguém que ajuda nisso, como é encontrado, o que faz para buscar novos pacientes, que já tentou e não deu certo, e qual o principal problema que você encontra hoje. Ah, eu acho muito difícil. Muitas pessoas podem colocar aqui também, ó, o conselho de ética não permite muita alternativa. Também a gente vai trabalhar isso futuramente, que é como criar uma estratégia que consiga ser relevante e eficiente no digital, sem contrariar aqui o conselho de ética, enfim, as normas, né, da sua classe, da sua área. E aí aqui a ação prática dessa aula é tornar físico e palpável toda essa ideia, né? Então, se você não colocou ainda no caderninho, se não colocou no bloco de notas, esse é o momento. Se for em papel e caneta, eu acho que é até melhor, tá? Porque a gente consegue tornar físico a ideia. Até tem um pensamento aí bem comum na parte de empreendedorismo que diz que a ideia vale 10 centavos a bacia. O que vale mesmo é a execução da ideia, né? Então, eu tenho uma ideia de criar lâmpada, mas aí o cara não saiu para ir lá fazer todo o processo para realmente comprovar se aquela ideia valeria ou não, né? Talvez você tenha a ideia de criar um produto digital, ou fazer um grupo de atendimentos, ou participar de uma mentoria, ou então montar uma nova clínica, mas está só na ideia. Quantas vezes você teve uma ideia, não executou e, poxa, poderia ter feito toda a diferença, né? Fica pensando como seria se fosse.
Então a gente não trabalha com C, aqui é colocar em prática, então tornar físico e palpável. Anotar num caderno, bloco de notas, as respostas para as perguntas que a gente fez ali acima. Olhar todas as informações escritas com calma, analisa, identifica algum padrão, assim, poxa, eu estou vendo que aqui pode ser por isso ou pode ser por aquilo. Identificar qual é o seu maior objetivo e a partir das informações que a gente falou, né? Porque a partir do momento que a gente identificar qual que é o seu maior objetivo, aquilo que a gente conversou anteriormente. Tem gente que está com espaço disponível na agenda e precisa captar novos pacientes. Então, essa vai ser a estratégia dela ao longo dessa jornada, ao longo do crescimento 4X, obter novos pacientes. Tem gente que não, tem gente que já está com a agenda cheia, precisa otimizar isso, ou aumentar consulta, ou criar um novo serviço para que seja mais relevante, para que consiga ter o lucro desejado e trabalhar um pouquinho menos. Então, tem gente que percebe que a agenda está lotada, então o objetivo não vai ser ir atrás de novos pacientes, né? Vai ser criar novas formas. Tem gente que identificou um buraco nos cálculos ali em cima, como a gente falou anteriormente. Poxa, tem um rombo aqui, por isso que eu não vejo dinheiro no fim do mês, porque o meu gasto é maior do que aquilo que eu previa. Muitas vezes a gente não põe em prática, não olha para a planilha. Quem aqui tem medo de olhar o Excel lá, olhar a planilha no fim do mês e aí deixa para lá por medo e vai passando o mês, vai passando o ano e acaba não encarando? Então, outra dica fundamental é parar e encarar, vai com medo mesmo aqui, encarar o Excel, encarar a planilha, porque às vezes a gente se depara com aquilo que não quer ver, mas é importante para que haja consistência e um crescimento exponencial aqui. E qual que é o seu maior objetivo hoje? Então, vê tudo que tu colocou ali, que você preencheu, e a partir disso coloca, a partir desse momento, meu principal objetivo é reduzir gastos e aumentar o número de pacientes, ou pensar numa estratégia de como faturar mais. Isso vai ser decisivo para que a gente saiba exatamente o ponto de partida. Então, essa foi a aula de check-up geral, basicamente é para a gente ter uma noção de como que você está chegando hoje, e te espero na próxima aula.